de provas. Essas têm a capacidade de fazer qualquer um tremer, ainda mais se você não entender a matéria. Mas a minha sala arrumou um jeito para isso, e bem, deu certo, mas só por um tempo. Era a prova de matemática, e a gente ia ter prova na primeira aula, aí a Pro ia sair para a gente ter outras aulas, e ia voltar para a gente terminar de fazer a prova na penúltima aula. E sinceramente eu vejo que dessa vez foi falta de atenção da professora para fazer isso. Ela falou que fez isso pra gente analisar a prova e estudar os assuntos. Mas você sabe que isso é uma brecha gigante e ninguém que ia fazer o que ela mandou, né? Ainda mais que ela ia deixar a gente usar a lista de exercícios que ela corrigiu e o caderno como consulta. Eu pessoalmente estava bem confiante no término da primeira aula. Só tinha umas 2 questões que eu não entendi, mas estava tudo bem. Até porque matemática é a minha melhor matéria e até a professora me elogia às vezes. Ia ser bem fácil. Até que depois da aula eu começo a ouvir uns murmurinhos falando que a questão 3 era 15. E eu tentei me concentrar na matéria da aula atual, até porque não ia adiantar eu saber o resultado sem saber a conta. Então eu deixei o murmurinho de lado e fui fazer minha lição. Deu um intervalo e eu não encontrei quase ninguém da minha sala na quadra. Mas eu nem liguei, até porque eu não lanchava com ninguém na minha sala. Eu só comi, fui no banheiro e quando deu o sinal eu subi. Quando eu subi, tava pelo menos 90% do pessoal na sala, o que é estranho considerando que o povo demora para voltar do intervalo. Até que a minha amiga chega e fala: a Lola copiou todas as questões no caderno durante a prova e depois ela colocou tudo no braille. A sala inteira sabe da prova. E em volta da mesa dela tinha um monte de gente, ela estava explicando. Teve até uma menina que tirou selfie com tudo isso. Sim, criando provas do seu próprio crime. Como eu tenho fama de boa aluna, eu preferi ficar longe para ninguém falar que eu estava colando. E também porque eu sabia que não precisava disso para conseguir boa nota. Eu vi que tinha uns cadernos no meu lugar. Eu coloquei eles na mesa de trás, arrumei a minha carteira e só fiquei esperando a professora entregar as provas. O povo se arrumou bem rápido para não criar suspeitas. A professora entrou na sala, entregou as provas e ficou andando pela sala. Eu estava me concentrando até que eu ouço um muito alto. Todo mundo olhou para a direção do barulho e eu vi a professora rasgando a prova do Charlie e falando: "Se é inteligente o suficiente para achar que consegue colar na minha prova sem eu ver, é inteligente o suficiente para fazer sem a cola. Agora continua que eu quero ver os cálculos." Ela falou isso com cara de quem queria fuzilar o menino, amassou o resto da folha e jogou na mesa dela. Eu tava ficando sem tempo, porque o tempo já tava acabando e eu não tava entendendo nenhuma das 2 questões. E no final de tudo, eu finalizei a prova como Sócrates. Só sei que nada sei. Na verdade, eu tive que deixar aqueles 2 exercícios em brancos porque eu realmente não conseguia entender eles. A professora recolheu as provas e quando eu fui pedir pra ela pra ir no banheiro, ela tava esculachando outro menino que ela pegou colando. Aí, né? Nunca vi ninguém marcar as questões e depois fazer o cálculo. Você e o Mário, os 2 estão colando. Eu quero ver vocês fazendo o cálculo agora, ou eu zero a prova dos 2. Ela zerou a prova dos 2. E quando o professor de ciência chegou, o povo simplesmente contou para ele que tinha colado simplesmente porque ele é legal. A minha amiga: "Nossa, na hora que ela rasgou a cola dele, eu já fui arrancando a minha do caderno." A outra: "Nossa, eu não anotei, mas eu sabia de todas." Eu falei que não colei, mas ao mesmo tempo eu tava tipo: "É sério que vocês estão dizendo isso pra ele, que é amigo da professora que vocês estavam colando? Vocês realmente confiam nesse homem que a gente conhece faz menos de 6 meses pra confessar uma coisa dessas sem medo de punição? É sério isso? É sério que vocês confiam nesse cara?" O povo ficou em volta dele, da mesa dele, e como eu não tinha colado e estava com a consciência limpa, eu fui sentar e tivemos aulas. Agora, eu não lembro se foi no dia seguinte ou 2 ou 3 dias depois, mas a professora de matemática chegou falando que estava achando aquela história muito estranha e que ela teria que olhar nas câmeras. E até pegar pipoca porque a gente ia fazer ela perder o tempo dela à tarde no colégio para assistir às câmeras. E eu só concordei e falei que ela podia olhar, que eu estava bem quietinha na minha. Já o resto...
Até que na sexta-feira, a Marinette chega falando que 18 pessoas tiveram a prova zerada. E eu pensei, só 18? Ao decorrer das aulas, elas iam falando, querendo saber quem foi, até que em certo momento as duas meninas saíram da sala e falaram que a professora estava no corredor, mas nem queria falar com elas. Era aula de religião e o professor estava se lixando pro que a gente estava fazendo. Eu estava ajudando a minha amiga a fazer umas coisinhas pro sarau, que talvez eu faça um vídeo sobre isso. E a gente precisava de fita adesiva e íamos pegar na secretaria. Normalmente, duas pessoas não podem sair da sala juntos, só que o professor estava tão tanto faz para aula que ele deixou. A gente encontrou a professora sentada mexendo no celular e fomos falar com ela. Nossa, prof, 18 pessoas colaram? Pior que quando você rasgou a folha, tava todo mundo arrancando a cola do caderno. Pois é, né? A sala tá difícil. Não, e pior que teve gente que jurou de pé junto que não tinha colado e colou. Ou gente que sabia da matéria e ainda colou e eu tive que anular. Vou dar um exemplo de você, não quer dizer que você colou. Mas eu sei que você é boa aluna e sabia da matéria. Só que eu te peguei colando e anulei a prova, porque cola é cola. Vocês já me estressaram muito. É, tá complicado. E pior que colando não se aprende nada. Né? Aí a gente foi lá na secretaria pegar a fita e voltamos para a sala. A minha amiga foi logo contar o que aconteceu e a Marinette só falou. Nossa, ela falou com vocês? A gente falou com ela e ela nem respondeu nada. Eu fiquei sabendo porque ela falou isso pro povo do ensino médio. Ela tá ignorando a gente. Pois é, com a gente ela falou. Depois daquilo, a minha amiga só ficou falando disso. A gente foi ter aula na capela e o pastor colocou o filme A Cabana. Muito bom, por sinal, eu recomendo. E eu já tinha assistido o filme, mas queria assistir de novo. Só que não deu porque a minha amiga ficou falando a capela inteira sobre a prova. Então, né? Mas quem você acha que a Pro anulou? Pelo que eu sei, só você ficou sem colar, porque a sala inteira sabia da prova. Eu não cheguei a usar a cola. Se a professora perguntar se eu colei, eu vou falar que eu tinha as respostas no caderno, mas eu nem cheguei a usar. Você acha que isso é suficiente para ela não zerar, né? Olha, o que aconteceu com a menina? Então, assiste o filme que você descobre. Mas você acha que a Pro estava muito brava? Após a aula de ciência, chegou o momento que todos esperavam. E a professora entra na sala com uma cara séria. Bom dia, professora. Tô precisando. Imediatamente, um grupinho se junta na mesa dela, perguntando quem teve a prova zerada. Não vou falar agora. Vou esperar todos chegarem. Nossa, Pro, mas muita gente tava colando e você fica quieta que eu vi nas câmeras e você tava bem errada ali. Nossa! Ela se sentou e um tempinho depois a professora começou a falar. Ela começou dizendo que estava decepcionada porque a gente teve oportunidade de estudar, estava todo mundo com a lista e com o caderno, a prova estava fácil. Vocês me fizeram perder o meu tempo olhando essas câmeras. Mas você perdeu o tempo porque quis. Se não quisesse, teria deixado a gente pra lá. Brincadeira, ele não disse isso. Não na frente dela. Aí ela começou a entregar as provas e a minha foi a terceira. E quando eu peguei, meu coração gelou. Eu tirei 6 numa prova de matemática. A minha mãe vai me matar. Mas o que me consolou foi que todo mundo que passou com 6. Todas as 5 pessoas. E entre essas 3 sabiam da cola. Uma até ficou meio sem graça e pediu para anular. Não, mas eu vi nas câmeras e você tava quieta. Não, Pro, melhor anular. Por mais pessoas honestas assim no mundo. E esses foram os que passaram. O resto ou tá de rec ou zerou. Como assim? E o público foi a loucura, literalmente. Uns começaram a falar para a professora que ela tinha deixado fazer a conta antes, que fez sozinho, que não copiou. E a própria Lola tava chorando falando que não tinha colado. Até que vem uma desafortunada a falar. Ai, mas se foi assim, ela também colou. Até você? Não, eu não colei. Ah, mas o fulano falou que você ficou olhando no caderno dele, não foi?
Pois bem, você quer ir lá na sala das câmeras comigo agora pra eu te provar que eu tava quieta no meu canto? Se você quiser, vamos lá agora, vamos? Ah, não precisa não. E a sala continuou uma zona até que a professora saiu da sala. Ô mãe, eu tirei 6 em matemática. O quê? 6? Ah, o couro vai comer pro seu lado, viu? Mas calma, ó, foi a nota mais alta da sala e só 5 pessoas conseguiram passar com azul. Ah, tá. Hã? Uns dias depois a gente foi ter a nossa primeira aula de inglês da semana. E primeiro eu preciso dizer que a nossa pro de inglês nos dá aula desde o 6º ano. Então ela já tem mais intimidade com a turma. Inclusive, se a senhora estiver assistindo isso... Oi, Pro, eu estou apenas relatando fatos, tá? Continuando, ela simplesmente chegou pra minha amiga e falou: por que você falou pra professora de matemática que não colou e colou? Ah, sabe como é, né? Meu Deus, a matéria nem é dele, ela tá cuidando da minha vida por causa de uma coisa que a outra professora disse. Aff, sou sua filha não, tia. Aí a professora de inglês criticou um pouco eles por terem colado, falou que sabia que na prova dela eles também tinham colado, ela só tava com preguiça de olhar nas câmeras, mas ela sabia mais ou menos quem foi. E como o povo da minha sala, digamos que não tem muito favoritismo com ela, começaram a falar que ela estava fazendo isso para chamar a atenção. Mas é bem que a gente já sabe a verdade, porque ela falou que praticamente toda prova de inglês acontece a mesma coisa e eu não duvido nada da minha sala. Na semana desse ocorrido, eu fui no final das aulas de algum dia, provavelmente sexta, conversar com a minha professora de português do ano passado. E antes que você me pergunte por que eu estava procurando uma professora do ano passado, bem, no final das aulas eu costumava procurar elas, normalmente de sexta mesmo, porque ela é simplesmente a melhor professora que eu já tive, eu amo ela e eu sentia muita falta das aulas dela. Então, às vezes, no final das aulas eu ia lá procurar ela pra gente passar um tempinho juntas, assim. E que ano que vem eu não vou poder fazer isso, já que, né, ensino médio vai sair um pouquinho mais tarde, então não vai dar pra encontrar os horários. Enfim, conversa vai, conversa vem, até que ela fala algo como: ah, e a sua sala, tá melhor? Ah, a senhora não sabe o que aconteceu na prova de matemática? Ah, sei, a escola inteira sabe. Enquanto isso, na sala de justiça. Atenção, atenção! 18 alunos do nono A colaram! Eles colaram! Atenção! Passando para avisar que 18 alunos do nono A colaram na prova de matemática. Tá vendo, Pro? Não é tão ruim assim colar. Até os grandes fazem isso. Ai, pra que ela foi falar isso? Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Escolhido Eu gostaria de anunciar que 18 alunos do nono A colaram na prova. Alguém chama a segurança, pelo amor de... Ai, vem, que daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa o quê? Eita coisa boa! E bem, foi isso. A professora ainda ficou brava, meio séria com a gente por mais ou menos 1 mês e meio, mas depois ela voltou ao normal, acho que ela percebeu que a minha sala não tem jeito mesmo, e ela deixou a gente fazer uma prova para substituir aquela outra e eu tirei 9. E bem, foi isso. Eu queria deixar bem claro que eu amo todos os meus professores e queria deixar bem claro que esse vídeo é unicamente para entretenimento, não tem o objetivo de ofender nem expor ninguém, e se eu ofendi ou expus alguém, desculpa. Fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal se quiserem ver mais vídeos, se cuidem e até mais.